Vamos lá. Bora! Esse jogo te avisou sobre o futuro da guerra, mas você ignorou. Metal Gear Solid 4. Nunca joguei nenhum Metal Gear. Joguei um Metal Gear Rising. Não sei se pode se considerar um Metal Gear. A guerra mudou. É com essa mensagem que Solid Snake, na sua versão mais velha, inicia Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. E por mais curto e simples... Opa, desculpa por interromper, mas por favor, considere ver os últimos vídeos que saíram no canal e acompanhar as lives para você poder participar do chat e mandar seu vídeo no meu LivePix. É só isso. que a mensagem seja... Mano, quanto que eles, tipo, sugaram esse jogo, você não tem noção, doido. Atual que vamos discutir no vídeo de hoje. Guerras por procuração. Em Metal Gear Solid 4, os acho que eu já vi esse vídeo. mais suas próprias guerras. Eles que esse cara posta tipo um monte de vídeo sobre Metal Gear. Empresas privadas para matarem seu nome. Soldados terceirizados, conflitos terceirizados. Em 2008, o jogo tentava pintar esse cenário. O áudio como bugou todo aqui. A guerra havia tomado e o modus operandi assumido pelos atores dos conflitos globais retratados no jogo. E mais uma vez, eles não estavam errados. Embora guerras por procuração existam bem antes de Metal Gear Solid 4, um cenário onde todas as guerras se encaminham... Guerra por procuração seria tipo induzir uma guerra ou tipo ir lá intervir numa guerra. Algum país ir lá, sei lá, intervir numa guerra. Para acontecer dessa forma. Ou criar uma guerra, porque é pior ainda. Forma atualmente é bastante palpável. A guerra na sempre são conflitos menores. A Ucrânia é o exemplo perfeito. O Ocidente financia, envia armas, oferece suporte, mas nenhum... Mas eu acho que a verdadeira pergunta seria: pra que a gente vai vender o carro forte? O país quer entrar de verdade. Eles em qualquer conflito. Temem a ameaça russa, mas não querem se envolver diretamente. Eles fazem a Ucrânia sangrar por eles. É uma guerra por procuração moderna, exatamente como o jogo abordava. E no universo... E os caras só estão morrendo pra droga de um drone. E os caras não são nem... Os caras não conseguem nem lutar direito. Os caras só estão tipo... Os caras estão lutando com o drone, doido. Como que vai lutar com uma porra dessa? Em Metal Gear Solid 4, esse fenômeno é levado ao extremo. O mundo é dominado por grandes corporações militares privadas, as PMCs, como Praying Mantis, Ravensword, Werewolf, entre outras, e todas elas são controladas secretamente por Liquid Ocelot, tá cheio de mosquito aqui. da companhia-mãe Outer Heaven. Essas corporações monopolizam os conflitos globais, fornecendo soldados, armamentos e até estruturas administrativas complexas. A guerra vira um produto controlado, distribuído e lucrativo. E os governos não precisam mais recrutar soldados e mandá-los em suas guerras. Agora eles têm soldados como mercadorias. Agora eles têm robôs, ó. A nossa realidade... Tem drones, cara. Condição nessa deve ser uma guerra com drones, doido. Exemplos similares não faltam. O Wagner Group, ligado ao Kremlin, atuou pesadamente na Ucrânia, Síria e África, com brutalidade e impunidade. Inclusive, um líder do grupo, que faleceu em 2023, já foi visto ao lado de Putin. O Wagner Group era operado e financiado por Prigozhin, um oligarca russo que também já faleceu, mas era muito próximo e aliado de Vladimir Putin. Para sair um pouco do cenário mais... Será que foi ocultado? Nos Estados Unidos, com a antiga Blackwater, a Academy, contratada pela CIA e que teve o Obama gastando bilhões, milhões em seus serviços. Mano, sabe o que é engraçado? No governo Trump não teve guerra nenhuma. Você tem noção que em todos os governos, principalmente no do Obama, teve guerra? Síria, Afeganistão. E era por quê? É por causa que ele tem bombas nucleares. Não, é por causa da droga do petróleo. E agora tá lá em Dubai, sei lá. É muito engraçado. A militar privada esteve presente em conflitos no Iraque e no Afeganistão, com escândalos de... Mano, cadê a minha... Eu preciso de um monitor secundário, doido. Mas eu não posso gastar dinheiro agora. Constellis Holding, um conglomerado que centraliza várias empresas de segurança privada e hoje atua de uma forma discreta, mas continua presente em zonas de conflito. Essas empresas funcionam fora dos limites da ética militar tradicional e, o mais importante, fora do radar da opinião pública. Os novos soldados. No mundo de Metal Gear Solid 4, soldados são controlados por nanomáquinas. Relaxa, galera, a gente vai ter super chinas. Daqui a alguns tempos vai ter super chinas, já tem até matéria disso. Que são uma espécie de injeção aplicada em seus corpos e funcionam como chips. Isso permite que eles tenham suas emoções suprimidas, dor regulada, medo desligado e todos os aspectos psicológicos mantidos no melhor estado por um ambiente de guerra. No game, o governo pode monitorar cada batimento do soldado, bloquear os gatilhos das armas que eles carregam, ter identificações para cada equipamento, basicamente um controle absoluto sobre todo homem no campo de batalha por meio de um sistema chamado SOP, Sons of the Patriots. Sim, para quem viu
vídeo de Metal Gear Solid 2, esse sistema só pode ser criado por conta das inteligências artificiais dos Patriots. Se você não viu o vídeo de Metal Gear Solid 2, eu vou deixar aí nos sugeridos pra você poder dar uma olhada. E aí alguns podem pensar e argumentar o seguinte: ah, mas isso aí ainda é ficção. Sim, porém a realidade já está muito mais próxima disso do que pode parecer. O exército americano tem pesquisado drogas para suprimir medo e aumentar resistência ao estresse em combate. Pesquisas em inteligência artificial e redes neurais estão sendo usadas para criar soldados conectados em tempo real com drones e centrais de comando. Não é exatamente como em Metal Gear, mas hoje soldados são quase isso aí, mano. monitorados e também modificados. Só que a diferença agora é que as guerras vão ser com drones. É. Mas ainda vai ter gente lá, tipo, no campo se sacrificando. O que é estranho. Na Ucrânia tá rolando. Na Ucrânia e a Rússia tá rolando solto o drone lá. O mercado da guerra. No jogo de Kojima, a guerra não é mais apenas um evento político É ou o estratégico. ex-jogo do Ela Kojima. se torna a principal engrenagem da economia mundial. Governos, corporações e até reconstrução de países começam a girar em torno de um sistema que precisa de conflito constante para continuar funcionando. Quanto mais conflito, mais produção, mais emprego, mais lucro, mais dados. A paz se torna um risco porque paz significa diretamente colapso econômico. E quando tentamos correlacionar a economia de guerra do Metal Gear com a vida real, exemplos não faltam. Mais de 75 bilhões de dólares foram enviados pelos Estados Unidos à Ucrânia em ajuda militar. Presidente, estamos tendo um colapso econômico devido às tarifas de não sei o que. Isso poderia ser resolvido mandando 2 bilhões para Israel. Esse é o diálogo lá na Câmara dos Estados Unidos. É exatamente assim. Mas você acha mesmo que esse dinheiro saiu de graça? A maior parte disso... Mande o dinheiro para Israel. ...defesa como Lockheed Martin, Raytheon e General Dynamics para produzir e repor os arsenais. E essas empresas não foram apenas boas almas que chegaram e ofereceram junto ao governo americano dinheiro para a Ucrânia. Não, elas tinham um interesse de guerra muito claro com tudo isso. Uma forma do governo americano movimentar sua economia disfarçada de apoio militar. Isso ficou claro após essas empresas virem seus lucros explodirem. Lockheed aumentou a produção dos foguetes HIMARS, Raytheon dos mísseis Javelin e as ações delas subiram mais do que os principais índices do mercado. Ou seja, a guerra é uma máquina e quanto mais ela gira, mais essas empresas enriquecem. A cada míssil disparado, a cada tanque destruído, alguém enriquece. E não só os Estados Unidos, Reino Unido, França, Israel, Rússia, China, todos têm a sua própria indústria da morte. E o lucro nem sempre está diretamente no fornecimento de equipamentos militares. Um exemplo bom recente foi Trump e a sua equipe, que pressionaram a Ucrânia por acordos que garantissem aos Estados Unidos lucros bilionários com a mineração de lítio e urânio. Acordos... Eu acho engraçado... Não é engraçado, é mais trágico. Porque no Brasil, eles, tipo, os Estados Unidos, não sei se vocês viram a matéria, eles queriam mandaram um bagulho aqui pra Câmara do STF, ou pra presidência. Mandaram aqui, dizendo, seguinte, por que vocês não vão lá e colocam os traficantes e as facções criminosas do Brasil como terroristas? Aí sabe o que o Brasil disse? Não. A gente tem soberania sobre o nosso país. A gente tem as nossas próprias legislações. Sabe por que dessa palhaçada de série? Não. Além de eles querer proteger bandido, é esses negócios aí de tipo... Ah, os Estados Unidos vai invadir o Brasil a pretexto de querer ajudar o Brasil a afastar as facções criminosas. Não é como se não tivesse acontecido antes, mas tipo, a gente tá numa zona de guerra. O Brasil tá em zona de guerra, então prefiro ser tomado pelos Estados Unidos do que ser tomado pelo crime organizado. Que previam até 50% dos lucros futuros indo para os americanos. E quando Zelensky tentou recuar, Trump ameaçou. O exército descartável. No fim, o soldado é apenas uma peça substituível e descartável. Essa é uma filosofia abordada no Metal Gear Solid 4, mas que também já é presente em Metal Gears posteriores e anteriores ao Metal Gear Solid 4. O vilão Solidus Snake em Metal Gear Solid 2 queria libertar os cidadãos e soldados do controle dos Patriots, que os manipulavam como peças num tabuleiro. O vilão no Metal Gear Rising, um spin-off do Metal Gear, onde o Raiden é protagonista, defendia que os soldados deveriam lutar por causas nas quais acreditassem, e não por governos corruptos
corruptos que os usam como ferramentas descartáveis. O vilão do Metal Gear 1 e do Metal Gear 2, o próprio fundador da Outer Heaven, Big Boss, sonhava com um refúgio onde os soldados pudessem existir livres da manipulação de governos e corporações, um lugar onde eles lutariam por si mesmos e não mais como ferramentas descartáveis em guerras que não são suas. E na ordem cronológica, antes de todos eles, no Metal Gear Solid 3, a gente ainda teve a The Boss, a mentora do Big Boss, uma mulher que sacrificou tudo, sua honra, pátria e a vida para cumprir ordens que a história esqueceria. Ela foi usada como ferramenta descartada pela nação que jurou proteger. Sua morte foi o estopim da revolta de Big Boss, que entendeu que enquanto existissem governos capazes de usar e trair soldados assim, não haveria lugar digno para guerreiros no mundo. E esse talvez seja o alerta mais atemporal de Metal Gear Solid 4. Soldados ou até mesmo cidadãos, muitas vezes são apenas ferramentas e peças utilizadas num tabuleiro global para servir interesses alheios. No caso de Metal Gear Solid 4, ele não previu o futuro, ele apenas enxergou o presente com uma clareza assustadora. Sistemas que vivem da morte, governos que terceirizam seus conflitos, soldados e pessoas usadas apenas como peças num tabuleiro global imortal e empresas que lucram com o caos. Se você curtiu esse vídeo e ele te bagulho triste, mano. Compartilha com alguém. Clair Obscur, uma obra de arte sobre o luto em forma de jogo. Ah, spoiler. Ah, eu ia até assistir esse vídeo próximo. Vídeo bom, mano. Mano. Ah, esse vídeo já tem 13 semanas. O que é engraçado é o Brasil recusando a proposta dos EUA de colocar as facções criminosas do hostil como terrorismo e o STF Lira recusa. O Bosch é intancável, é isso aí. O Bosch é intancável.